Boa noite, seja bem-vindo ao seu programa Escola Bíblica Novo Tempo. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, nós temos um encontro ao vivo aqui para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos aqueles que marcaram presença lá no Escola Bíblica em nossas redes sociais. E aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos do IACS. Eu estive lá no final de semana próximo passado e um abraço muito carinhoso para o pastor Márcio Mude, sua família, para a Doris, sua família. Fomos muito bem recebidos aí. Mas eu queria mencionar agora uns nomes também de pessoas que já estão conectadas agora em nossas redes sociais e assistindo também o programa Escola Bíblica. O primeiro abraço vai para o Lincoln Lira, lá de Fortaleza, no Ceará. Também para Noemi Freitas, de São Paulo, Ana Catarina, de Salvador, na Bahia, Lidiano Silva, de São José da Laje, em Alagoas, Ademir Andrade, de Montemor, São Paulo, Solange Souza, de Niterói, no Rio de Janeiro, Emanuele Deis, de Caruaru, Pernambuco, Rose Freitas, de Taubaté, São Paulo, e um abraço carinhoso para o Juvencio Macai, ele é lá de Moçambique, e ele diz que lá nesse momento é 1h da manhã e que ele coloca o despertador para tocar, para acordar e assistir o Escola Bíblica. Juvencio, um forte abraço para você e para todos aqueles que estão sintonizados no programa Escola Bíblica a partir de agora. Você sabe que nós temos ao longo dessas quartas-feiras estudado as parábolas de Jesus. E hoje vamos aprender sobre mais uma parábola, a parábola do bom samaritano. Mas eu tenho uma novidade para você. Nós temos um presente para você que gosta de estudar a Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos o curso Ensinos de Jesus. Esse é um guia muito especial que nós preparamos com muito carinho para você que é telespectador da Novo Tempo. É um curso que sai inteiramente grátis e você pode solicitá-lo em horário comercial através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Se você quiser, você também pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, dizendo: eu quero o estudo Ensinos de Jesus. O nosso número é 12 98100 1615. Repetindo, 12 98100 1615. Agora, ao enviar sua mensagem pelo WhatsApp, aproveite e coloque o seu nome completo, e-mail se você tiver, seu CPF e os seus dados postais, porque nós vamos precisar dessas informações para mandar esse guia para a sua casa. Um detalhe, aqueles que receberem esse guia vão perceber que no final dele nós temos um questionário. Quem responder a esse questionário e acertar pelo menos 70% das questões vai ganhar este DVD que nós gravamos lá em Israel, com todos os temas que estão nesse guia. Esse DVD é um produto inédito, lançado pela CPB em parceria com a Novo Tempo, mas o conteúdo desse DVD nós não iremos jogar na Novo Tempo, não iremos apresentar no canal Novo Tempo. Você só tem aqui nesse DVD. Por isso, fica aí a motivação para você solicitar esse estudo e você ter também esse DVD. Pois bem, você pode aproveitar e curtir também as nossas redes sociais do programa Escola Bíblica. Eu vou dar para você agora. Nós estamos no facebook.com/Escola Bíblica NT, também nosso canal no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT, e no Instagram o endereço é @Escola Bíblica NT. Lá nós postamos as fotos e tudo o que está acontecendo no programa. Você sabe que este guia Ensinos de Jesus está sendo tratado nas nossas igrejas adventistas aos domingos à noite? Eu quero convidar você para nos fazer uma visita. Todos os domingos à noite, em uma igreja adventista perto de você, existe um pastor, um professor de Bíblia apresentando esse tema, os ensinos de Jesus. Caso você não saiba aonde encontrar uma igreja, aí vai um site que pode te ajudar. encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br.
Ali você vai colocar o estado, a cidade que você mora e você vai descobrir uma igreja bem pertinho de você, todos os domingos à noite. Nós estamos abrindo nossas portas para aprendermos mais sobre os ensinos de Jesus. E você é convidado para nos acompanhar. Esses temas estão sendo levados também pela Novo Tempo no programa Bíblia Fácil, que você conhece. Todos os sábados à tarde eu apresento esse programa às 2h30 e você pode acompanhar o mesmo tema na TV, sábado à tarde e domingo à noite, numa igreja aí perto da sua casa. Por falar em ensinos de Jesus, eu queria até fazer um desafio para você que está realizando esta série aos domingos na sua igreja. Publica a foto, a igreja participando desse evento com a hashtag Ensinos de Jesus. Nós vamos mostrar aqui no programa Escola Bíblica, nas quartas-feiras, algumas fotos que chegarem para nós através dessa hashtag Ensinos de Jesus. Se você está fazendo essa série na sua igreja, aos domingos à noite, bate uma bonita foto com os convidados, manda para nós e nós vamos estar aqui mostrando no programa Escola Bíblica nas quartas-feiras. Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e nós vamos então partir para o estudo dessa noite. Lucas capítulo 10, esse é o capítulo que hoje vamos estudar e a história ou a parábola é a parábola do bom samaritano. Esta é uma parábola muito especial, contada por Jesus, e nessa parábola do bom samaritano, Jesus não fez uso das imagens da natureza, figuras da natureza, ele usou uma história real, que era conhecida pelos seus ouvintes, quem sabe havia acontecido há pouco tempo, estava fresca na memória deles, e através dessa história, Jesus quis ensinar uma lição muito preciosa. Quem é meu próximo? Como a gente nunca começa o programa sem antes fazer uma oração, eu queria convidar você para tomar a sua Bíblia e orar para começarmos o estudo de hoje. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nessa noite para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por cada amigo que está agora nos ouvindo, nos assistindo e participando desse estudo. Que o Teu bom e Santo Espírito possa estar ao lado dele e que ele sinta a Tua presença. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. A parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, eu queria começar com o verso 25. No verso 25, aparece um doutor da lei e faz uma pergunta para Jesus. Acompanhe comigo a leitura, Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que interessante, ele era um intérprete da lei. E como intérprete da lei, o seu ofício era estudar a Torá, conhecer os ensinos da Torá e ajudar o povo judeu a viver de acordo com esses ensinos. Mas esses judeus, eles tinham uma tremenda inveja e ódio de Jesus Cristo, porque Jesus, sem ter frequentado suas escolas, ele alcançou muita popularidade por causa dos seus ensinos, e ele ensinava muito diferente desses doutores da lei, porque Jesus falava com propriedade, porque ele não só conhecia a palavra, mas como ele vivia a palavra. E o texto é bem claro em dizer que esse doutor da lei queria uma ocasião para colocar Jesus numa situação delicada. Então ele pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então devolve uma outra pergunta e diz para o doutor da lei: o que é que diz a lei? Como você interpreta a lei? E esse intérprete, conhecedor da Torá, vai mencionar 2 versos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6, verso 5, onde está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ele vai citar também Levítico, capítulo 19, verso 18, onde ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E quando ele disse isso para Jesus, Jesus disse assim: respondeste bem, faze isto e viverás.
Agora, olha uma segunda pergunta que ele faz para Jesus no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Você entende a pergunta desse doutor? Quem é meu próximo? A quem eu devo usar de misericórdia? Interessante que para os judeus, o próximo era outro judeu, nunca um gentio ou samaritano. Estes eram odiados pela nação judaica. E Jesus, pretendendo dar uma lição, da qual jamais esqueceriam, ele conta então a parábola do bom samaritano. Vamos ler então agora, a partir do versículo 30. Jesus disse assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Verso 33. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3, perguntou Jesus, se parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha que interessante nessa história. Jesus começou dizendo que certo homem, ele descia, ou ele estava passando por um caminho quando foi assaltado. Certamente tratava-se de um comerciante judeu. E o caminho que ele estava passando era um caminho mencionado na Bíblia, um caminho que ficava entre Jerusalém e Jericó. Esse caminho aparece também nos capítulos 15 e 17 do livro de Josué, e lá recebe o nome de Admim. E sabe o que significa essa expressão? Significa um local de sangue, ou seja, era um local muito violento, era um local onde estava infestado de ladrões e salteadores. Estes estavam ali na espreita de encontrar alguém para fazer vítima. E eles então assaltam a este homem, roubam tudo o que ele tinha, além de o espancar e deixar, como disse Jesus, semi-morto. Jesus continua a história dizendo que por este mesmo caminho descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Este é o primeiro personagem de nossa história, um sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os líderes espirituais da nação de Israel. E por esta ocasião, nos dias de Cristo, vários sacerdotes haviam encontrado em Jericó a sua residência. Eles moravam em Jericó e subiam para Jerusalém para ministrar por ocasião do seu turno, do seu trabalho, da sua escala. Estas cidades distam 24 quilômetros. E eu pude, alguns meses atrás, visitar essas 2 cidades. Jerusalém era a cidade da paz, a sede do povo de Deus. Lá estava o templo de Salomão. Ali Deus chamaria todas as nações para se congregarem. Jericó, por outro lado, era uma cidade que foi amaldiçoada no Antigo Testamento. E se você lembra bem do livro de Josué, Jericó é a primeira cidade que Josué, liderando o povo de Israel, vai invadir, destruir, para que eles tomassem conta da terra de Canaã. Então, esta cidade estava numa região muito fértil. Ali cresciam várias palmeiras, havia abundância de água e cerca de 12 mil sacerdotes moravam lá nos dias de Cristo.
Jesus disse que um desses sacerdotes descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, nós concluímos de que ele havia terminado o seu ofício no templo. E ele agora, voltando para casa, ele vê alguém à beira do caminho, quase morto. Mas Jesus disse, ele passou de largo. Interessante quando você vai para o livro de Êxodo e também Deuteronômio, livros que apresentam os ofícios do sacerdote, lá se ensina claramente de que os sacerdotes deveriam exercer misericórdia e cuidado até mesmo dos animais. E se um sacerdote visse um animal tombado sobre o peso de sua carga, ele deveria ajudar esse animal e aliviar o sofrimento, quanto mais de um ser humano. Mas Jesus disse que esse sacerdote, o líder espiritual do povo, passou de largo. O próximo personagem da história é o levita. Quem eram os levitas? Eles também trabalhavam no templo. E a função dos levitas era cuidar dos cânticos, da música do santuário. Principalmente era esta a sua atividade. E se ele também descia de Jerusalém para Jericó, certamente estava voltando também de suas atividades no templo. E quem sabe esse levita tenha pensado, eu já fiz demais para Deus, eu já trabalhei muito na sua causa, eu não tenho tempo para parar e atender essa pessoa que precisa. E Jesus disse que esse levita, que também era o intérprete da lei, passou de largo. Os judeus esperavam agora um outro personagem, quem sabe um ancião, quem sabe um rabi, mas, para a surpresa deles, Jesus diz, um samaritano casualmente passava pelo mesmo caminho. E você sabe que os judeus e os samaritanos se odiavam. Quando vamos para João capítulo 4, o evangelista registra a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E quando Jesus pede de beber água para essa mulher, ela, surpreendida, responde, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Esta briga nos dias de Cristo já durava 4 séculos, mas Jesus veio para romper todas as barreiras culturais, étnicas, religiosas, de raça ou cor que pudesse haver. Por isso ele introduziu esse desprezado samaritano na história e disse que esse samaritano, ele passou perto. E sabe o que ele fez? Ao ver o sofrimento e a necessidade do seu semelhante, ele usou o seu óleo, o seu vinho, o seu animal, o seu dinheiro para aliviar o sofrimento desse homem. Ele não só cuidou dele, como colocou esse homem sobre o seu animal e o levou para um hotel, para uma hospedaria. E disse para o dono da hospedaria, cuida bem dele, e se faltar algum dinheiro para esse cuidado, quando eu voltar, eu vou te pagar. Ou seja, ele não só socorreu naquele momento, como ele fez planos para voltar e pagar e continuar a sua assistência. Depois de contar essa história extraordinária, que como alguns dizem, alguns estudiosos interpretam, teria sido um acontecimento real que ainda estava vívido na mente dos judeus, Jesus então volta-se para o doutor da lei e faz uma pergunta. Quem foi o próximo deste homem? Interessante que em sua resposta, o doutor da lei não teve a coragem de pronunciar a palavra samaritano. Por outro lado, sabe o que ele disse? Aquele que usou de misericórdia para com ele. O ódio era tanto que nem falar a palavra samaritano, esse doutor da lei teve coragem. E então Jesus terminou a história dizendo para ele, vai tu e procede de igual modo. Com isto, Cristo ensinou de que o nosso próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. E nós precisamos auxiliar o próximo, não apenas em suas necessidades espirituais, necessidades físicas e materiais. Tudo o que nós pudermos fazer pelo próximo, nós devemos fazer. O principal objetivo de Cristo
e do Evangelho ao registrar essa parábola é mostrar para mim e para você que o próximo é aquele que depende da nossa ajuda, aquele que está ao nosso lado. E nos personagens desta história, o judeu, ali que era um sacerdote, também o levita, eram os responsáveis por guiar o povo na religião, eram os responsáveis por praticar a lei, mas ao invés disso, eles viviam apenas na teoria da lei. Aqui mesmo, no Evangelho de São Lucas, quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, ele contou esta parábola porque os judeus queriam justificar a si mesmos e se consideravam melhor que as outras pessoas. Você já se encontrou com pessoas que acham que são melhores que as outras? Você alguma vez já conheceu alguém que se sente superior a qualquer outra pessoa? Quão triste é esse fato, não? O que Jesus quer ensinar para mim e para você nessa noite é que todos nós somos iguais aos olhos de Deus, todos nós somos filhos e filhas de Deus, e todo aquele que estiver ao meu lado e precisar da minha ajuda, eu devo ajudá-lo. Recentemente, no nosso país, aconteceu um fato interessante, e eu queria fazer menção para você desse fato. Devido à crise que se está vivendo num país vizinho, na Venezuela, muitos índios de uma tribo varal vieram então parar na capital de um dos nossos estados do Brasil, o estado do Amazonas. E nessa capital, eles estão pelas ruas, pelos parques, em várias regiões, carentes de alimento, carentes de água, carentes de abrigo e cuidado. Ao ver a reportagem essa semana a respeito desses índios da tribo varal, eu fiquei pensando, quantas pessoas carentes nós temos em nosso mundo? Quantas pessoas estão sofrendo por causa de políticas, por causa de situações adversas, econômicas, por causa dos problemas e das mazelas da humanidade? E nesses 400 índios venezuelanos que hoje estão lá na capital do Amazonas, a gente percebe uma grande oportunidade que as pessoas estão tendo para fazer bem a alguém. O que dizer das pessoas que vivem aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na Cracolândia? O que dizer das pessoas que são andarilhas? O que dizer das pessoas que não têm um teto para morar, um cobertor para se abrigar, um prato de comida para ingerir? Quantas pessoas estão por aí padecendo, carentes da ajuda e da misericórdia demonstrada por algum ser humano? Esses são nossos próximos. Interessante que Jesus, com essa história, ele deixa bem claro de que eu e você devemos sair da teoria da religião para a prática. E talvez eu esteja falando para alguém agora que tem condições, alguém abastado, que pode fazer um pouco mais pelo seu próximo. Por que você não se programa para beneficiar as pessoas que são carentes, que você nem conhece, mas que são teus próximos? Por que essa história não impressiona o teu coração e o meu para nós tratarmos as pessoas com mais valor, com mais respeito e procurarmos atender naquilo que nós pudermos atender? Eu queria lembrar você, ao terminarmos o programa de hoje, de uma orientação dada por Moisés lá em Êxodo capítulo 12, versículo 4, quando a Páscoa foi instituída. Por ocasião da instituição da Páscoa, Moisés orientou claramente ao povo que cada família deveria separar um cordeiro para cada família. Mas, se a família fosse pequena, deveria se chamar uma família vizinha para participar também dessa refeição. Você percebe uma lição preciosa que existe para mim e para você aqui nesta orientação da Páscoa? Ou seja, quando a minha família se reunir para se alimentar, para comer o cordeiro, se a minha família for pequena, eu posso chamar a família vizinha, a família próxima. É esse o texto, esta palavra usada em Êxodo 12, a família próxima para comer do cordeiro. Em outras palavras, quem é meu próximo? Meu próximo é aquele com quem eu posso partilhar o cordeiro. Esse é o meu próximo. Por isso nós deveríamos ter uma preocupação real hoje. As pessoas que estão cruzando o nosso caminho,
ou nós cruzando o caminho delas, são pessoas que Deus coloca para que nós tratemos com amor e com dignidade. Ficou bem claro na mente dos judeus naquele dia de que o próximo não é apenas aquele da mesma nação, aquele da mesma raça, da mesma cor. O próximo é qualquer pessoa, qualquer outro ser humano que precisa da nossa ajuda. Por isso a história quer ensinar para mim e para você de que o próximo é aquele que precisa da minha ajuda e é aquele com quem eu posso partilhar o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Se você hoje tem no seu coração o desejo de partilhar esse Cordeiro com as pessoas, de ser uma ajuda, não apenas no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico, no aspecto material, eu queria orar por você, para que Deus te dê condições, para que Deus abençoe sua vida e possa te ajudar nessa tarefa. Ore comigo agora. Pai Santo, muito obrigado por essa história que nós recapitulamos nessa noite, por sabermos de que aquele que sofre, aquele que carece de uma mão estendida é o nosso próximo. E quantas oportunidades nós temos para estender a mão, para prestar ajuda, não apenas espiritual, mas também material, física. Pai Santo, dá-nos essa consciência, ajuda-nos a entender que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, dos encarcerados, daqueles que sofrem. Ajuda-nos, Pai, a olharmos para as pessoas com os olhos com os que o Senhor olhava. Ajuda-nos a amar as pessoas indistintamente como o Senhor amava e que dessa maneira nós possamos cumprir a Tua lei, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a nossa oração. E isso tudo fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua companhia no programa Escola Bíblica de hoje. Na próxima quarta-feira, nós estaremos juntos para estudarmos mais uma parábola contada por Cristo aqui no Evangelho de Lucas. E lembre-se, todos os domingos à noite, as nossas igrejas adventistas estão abrindo suas portas para receber você, para aprender mais sobre os ensinos de Jesus. E você é o nosso convidado. Faça-nos uma visita, leve a sua família e venha partilhar de Cristo e dos seus ensinos nessas reuniões. Na próxima quarta, eu espero você para continuarmos aprendendo sobre as parábolas do Mestre e dessa maneira nos prepararmos para a sua gloriosa volta. Eu te vejo lá. Deus o abençoe.